Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um encontro nosso da disciplina de Introdução à Ciência da Computação. Bem, pessoal, na aula de hoje nós vamos falar alguns conceitos básicos do que envolve rede de computadores. Então nós vamos o quê? Nós vamos introduzir alguns conceitos, descrever as várias maneiras diferentes de comunicações possíveis através de uma rede de computador e entender de forma básica o funcionamento da rede. Bem, esse roteiro aí é o roteiro da nossa aula. Vou pular para a aula ser um pouco curta para não perdermos tempo. Então, pessoal, para darmos início na nossa aula de hoje, no conteúdo da nossa aula de hoje, você se imaginaria no mundo moderno atual, você viver hoje sem ter internet, sem estar conectado à internet, sem ter a utilização de um celular, sem ter o dispositivo, no caso o celular, para uso na sua vida, no seu dia a dia? Essas tecnologias, pessoal, como a internet, como o telefone celular e outras mais, só é possível por causa da rede de computadores, por causa de redes, fazendo com que esses dispositivos consigam se interligar. Então, no momento que você está na sua casa, utilizando da internet, no momento que você está na sua casa, utilizando dessa internet para poder baixar a videoaula que você está vendo nesse momento, no momento que você fez o upload, que no caso é o ato de você enviar um arquivo para essa rede, de você quer mandar uma foto sua para um colega seu através do seu e-mail, você está fazendo que um upload, você está enviando esse arquivo através da rede de computadores. Como também a questão de você fazer o download, que é o download é o que? Baixar o arquivo, no caso essa aula, para dentro do seu computador. Então, tudo isso, pessoal, e mais outras tecnologias que existem, só é possível por causa da rede de computadores. Então, o que seria redes? São o quê? É um conjunto de dois ou mais dispositivos que usam um conjunto de regras em comum para compartilhar recursos. Vejam só, esses dispositivos em redes de computadores nós chamamos de nós. Então, se eu tenho dois computadores mandando informações de um para o outro através da rede, eu tenho que dois nós dessa rede. Então, cada computador desse é chamado de nó. Sendo que esses recursos que eles podem compartilhar, compartilhar através dessa rede, podem ser o que? Podem ser hardware, como no caso uma impressora, podem ser dados, no caso informações, compartilhamento de um arquivo, como também compartilhamento de mensagens. Exemplos de redes. Temos o que? Temos a rede local de um domicílio, exemplo, a rede de computadores que tem no seu quarto, na sua casa. Isso é uma rede local. Outro exemplo também, rede telefônica. A rede telefônica, no momento que você tem um telefone fixo instalado na sua casa, você está utilizando o quê? Da rede de telefonia de uma empresa prestadora de serviço de telefonia fixa. Outro exemplo também, a internet. No momento que você tem na sua casa internet, você está sim utilizando uma rede de computador. Independente se essa tecnologia de transmissão, que nós vamos ver que podem ser várias possíveis, seja com fio ou sem fio. Exemplos de dispositivos, ou no caso da nomenclatura de rede nós chamamos de nós, que podem existir nessa rede. Um dos exemplos que nós temos são os computadores. Outros exemplos, impressoras. Podemos sim ter impressoras conectadas através dessa rede. Temos também os switches ou roteadores, que nós vamos ver mais na frente o que seriam isso. São o que? São equipamentos
que fazem interconexão de dispositivos através da rede. E essa rede, pessoal, para que eu consiga utilizar, para que eu consiga achar um dispositivo ou nó dentro de vários nós que estão conectados nessa rede, eu preciso ter o quê? Eu preciso ter um endereço. Eu preciso usar a técnica de endereçamento desses dispositivos. Cada dispositivo que está conectado nessa rede tem uma identificação única, ou seja, um endereço. Da mesma maneira, quando você manda uma carta para um colega, você vai colocar o nome da rua, o endereço completo na carta. Você vai colocar o nome da rua, o número da casa, o bairro, cidade. Essas informações vai fazer o quê? Vai fazer com que o carteiro encontre a residência desse seu amigo dentre todas as residências que tem naquela cidade. Quando o carteiro chegar na rua do seu colega, vai ter o quê? Vai ter apenas uma casa com aquele número naquela rua. Então não vai ter duas casas na mesma cidade, no mesmo bairro, na mesma rua, com o mesmo número. Da mesma maneira em rede de computadores. Cada dispositivo que está conectado naquele conjunto de nós que está conectado naquela rede, existe o quê? Um endereço único. Não vai ter aquele endereço duplicado dentre todo aquele conjunto de nós que está conectado na rede. Os endereços se comunicam via rede por meio dos protocolos de transmissão. Isso nós vamos ver mais detalhadamente o que seriam os protocolos. E na internet, endereços utilizados são o que? Os endereços IPs. Então, quando você falar que o meu endereço IP é o endereço X, é o que? É o tipo de endereçamento que o seu computador está utilizando naquele momento. E que a internet utiliza esse tipo de endereçamento. Endereçamento utilizando os endereços IPs do protocolo TCP/IP. Bem, mas tudo isso, pessoal, não seria possível se eu não tivesse a utilização de protocolos. Os protocolos definem as regras de construção de um pacote, criando uma linguagem comum entre diferentes máquinas. No momento que eu estou tentando me comunicar, tentando falar corretamente, para que vocês entendam a minha mensagem, para que vocês consigam captar a minha mensagem, eu estou utilizando de quê? De um protocolo, de uma linguagem para fazer com que vocês entendam o meu conteúdo da minha aula. Da mesma maneira, seria a comunicação entre um computador e outro, entre um dispositivo, entre um nó e outro. Para que exista esse entendimento, nós utilizamos o que? De protocolos, que vai o que? Definir essas regras de construção desse entendimento entre as diferentes máquinas. Isso inclui o que? Inclui os endereços. Os protocolos eles utilizam a técnica, que no caso são os endereços, utilizam um trabalho também de correção de erros, tentar corrigir o erro desses envios dessas informações entre um nó e o outro. Regras de reconstruções de pacotes. O que são esses pacotes? São pedaços da mensagens. Quando eu estou enviando uma informação de um dispositivo para o outro, ele é quebrado em partes e essas partes nós chamamos de pacotes. E um controle de fluxo. O controle de fluxo é fazer o quê? Fazer com que essa velocidade de transmissão seja mantida numa velocidade onde o meu receptor da minha informação tenha condições de receber na velocidade que eu estou enviando, porque senão o meu transmissor poderá mandar mensagens com a quantidade maior do que o receptor consiga interpretar. Então, para que exista uma velocidade constante ideal para os dois, existe o controle de fluxo. Bem, pessoal, nessa rede existem vários serviços possíveis que eu posso oferecer. Para que eu possa oferecer esses serviços, eu utilizo o quê? De um conjunto de operações implementado por um protocolo. Cada serviço pode ser usado por diferentes aplicações. Então,
Uma aplicação também pode usar vários serviços. Exemplo, o browser de internet. No momento que eu estou usando o navegador, eu estou utilizando de vários protocolos onde possibilitam com que esses serviços possam rodar no meu computador, possam funcionar no meu computador. Eu só consigo utilizar do serviço de internet porque existem esses protocolos que possibilitam essa comunicação. E esses serviços, pessoal, eles estão classificados em dois tipos, que são os serviços orientados à conexão e os serviços sem conexão. Os serviços orientados à conexão, antes que eu estabeleça a conexão prévia à transmissão de dados, ele estabelece uma conexão prévia entre um nó e o outro. Ele gera o quê? Uma comunicação de dados confiáveis. Possibilita a correção de erros, controle de fluxo. Quer dizer o quê? Que eu garanto para o meu receptor no qual eu estou enviando os dados que sim, ele vai receber as informações de uma maneira que ele consiga interpretar o resultado final. Isso pode gerar o quê? Um overhead na comunicação. O que seria um overhead? Um overhead seria uma perca de... Eu vou ter uma transmissão com um tempo muito grande de transmissão, um dado que eu poderia transportar numa velocidade maior, eu vou perder muito tempo fazendo o quê? Possíveis correções de erros, de controle de fluxo e também o trabalho de enviar pacotes informando se a informação chegou ou não corretamente no meu receptor. Então, para que eu consiga ter uma comunicação confiável, eu gero o quê? Eu gero uma transmissão de dados muito grande. Então, isso nós chamamos de que eu posso gerar um overhead. E já o serviço sem conexão, ele envia dados sem conhecimento prévio. Ele é mais rápido, menos confiável, pois não há garantia de entrega. Um exemplo disso seria o quê? Uma transmissão de um arquivo. Eu assisti uma videoaula através da internet. Eu não preciso estar preocupado se você conseguiu receber todas as informações de maneira correta ou não. Se os pacotes conseguiram chegar até o seu destino final, que é o nó do seu computador, que é o seu computador, de maneira correta ou não. Por quê? Porque nesse caso de uma aplicação de transmissão de vídeo pela internet, independente da perca de pacotes ou não, você vai sim ainda conseguir visualizar o arquivo. Então existem momentos, existem aplicações que não necessitam dessa verificação se a transmissão foi feita de maneira, se você recebeu as mensagens de maneira, os pacotes de maneira correta ou não, porque isso não vai influenciar na possibilidade de você conseguir interpretar o arquivo no qual eu estou enviando. Para que seja possível, pessoal, que vocês consigam fazer essa comunicação, vocês têm vários meios que são o quê? Os ambientes físicos usados para conectar os nós em uma rede. Esses meios físicos podem variar desde meios que vocês podem visualizar, como a questão dos cabos, como também meios de transmissão sem fios. Casos de meio de transmissão com cabos são os meios de transmissão com cabos coaxial, meios de transmissão, que são os meios físicos através de cabos par trançado. O cabo par trançado é o meio físico de cabo mais utilizado atualmente. Utilização de fibra ótica, que é outro tipo de cabo. Ondas de rádio, que já é um meio de transmissão sem fio. Infravermelho, que também é outro meio de transmissão sem fio, e outros meios que existem. Esses aí são os meios mais comuns que vocês vão achar no dia a dia. Bem, essas redes, pessoal, estão classificadas por área geográfica ou por topologia da rede. Por área geográfica, a maneira que elas estão distribuídas
distribuídas geograficamente ou através da topologia da rede, que seria a maneira que elas estão organizadas. Dentro dessas classificações por área, pessoal, existem o que? As classificações de redes LANs, MANs e WANs. As LANs são as redes locais. Um exemplo de redes LANs é uma rede dos lares, das casas de vocês, de pequenas, de um escritório. Um exemplo, um escritório, eu tenho uma transmissão, uma rede que eu preciso comunicar aqui o setor administrativo com a recepção com a diretoria. Então, são redes que precisam que essa comunicação não ultrapasse 10 km. Então, ela varia entre 5 e 10 km. Redes que se tem essas características, onde a distância de um nó para outro, não ultrapassa essa margem de 10 km, são redes LANs. Já as redes metropolitanas, que são as MANs, são uma área de abrangência um pouco maior do que as LANs. Exemplos: uma rede de distribuição de internet na minha cidade através de quê? De cabos. Então, se eu tenho uma rede de distribuição que eu montei para distribuir sinal de internet na cidade de vocês, eu tenho que uma rede metropolitana, é uma rede que a abrangência dela é um pouco maior do que a LAN. E temos também a WAN, que são redes geograficamente distribuídas, redes que sejam a transmissão de dados, vamos supor, do Brasil para a Argentina, são redes de grande distância, onde com isso eu tenho altos custos de comunicação e velocidades bem menores por causa das distâncias geográficas de um nó para o outro. Outros tipos de redes também, pessoal, são as redes SANs, que são as redes exclusivas para armazenamento de dados. Então, se eu tenho na minha empresa, exemplo, eu tenho um grande fluxo de arquivos que eu vou ficar compartilhando entre os meus colaboradores, eu montaria uma rede SAN, onde é uma rede onde eu posso ter um local onde eu centralizo esses arquivos e eles vão ser compartilhados com vários nós daquela rede. E temos também a rede GANs, outro exemplo, que são coleções de redes de longa distância ao longo do globo. Alguns caracterizam, um exemplo, a internet, que são várias redes LANs, MANs e WANs conectadas entre si, que vira assim uma coleção de redes de longa distância ao longo do globo, que ensinam a nomenclatura de classificação seria uma GAN. Então nós temos aí, pessoal, graficamente mostrando no slide de que maneira estão organizadas essas redes. Notem que na camada inferior, a primeira camada, eu tenho aí de vermelho a LAN, que é as redes locais. Eu tenho o que? Os prédios residenciais, prédios comerciais. Essas redes estão conectadas com o que? Já na camada de cima, com as redes metropolitanas, as MANs, que são redes que têm uma abrangência maior do que a LAN. E as redes metropolitanas estão lá na camada superior, na última, no topo do gráfico. Eu tenho as WANs. Notem que eu tenho conexões da América do Sul com a América do Norte, da América do Norte com a Europa, região da Europa. Então, para que eu consiga fazer essa conexão de um continente para o outro, eu uso o que? As redes classificadas como WAN. Bem, e as outras classificações que são possíveis são as classificações por topologia. Eu não vou me aprofundar muito, porque como isso é uma disciplina de introdução à ciência da computação, e esses slides são slides que eu uso em cursos com nível mais aprofundado sobre o conteúdo, mas que para vocês conheçam um pouco sobre os tipos de topologia que são oferecidos em redes de computadores. Bem, a topologia por barramento é uma topologia onde os computadores compartilham de um cabo único.
Os dados são recebidos por todos, mas só uma máquina de destino aceita. Quer dizer o que, pessoal? Que todos esses cabos, vocês podem ver lá na parte inferior, eu tenho um cabo, onde esse cabo nós consideramos ele como sendo um barramento. Ele compartilha as informações entre todos esses computadores, sendo que esse canal de comunicação, somente um computador por vez pode transmitir informações neles. E se houver ruptura desse cabo, todos os computadores vão ser afetados com a ruptura do cabo. Esse tipo de topologia é um tipo de topologia que está em desuso, com a popularização da Ethernet, usando a topologia estrela que nós vamos ver mais na frente. Temos aí também a topologia NEL, que as estações estão conectadas por um cabo só que o que, diferente do anterior, eles estão conectados através de um cabo, utilizando uma forma de círculo. Eles utilizam o conceito do token. O token é um pacote que ele é colocado através de um terminal. Ele é colocado para ficar sendo transmitido através da rede. Ele fica escutando a rede e apenas o computador que é detentor do token consegue utilizar a transmissão, consegue utilizar a rede naquele momento. Para que eu consiga passar o direito de transmitir para outro nó, ele tem que primeiro pegar o token, ser detentor do token. Depois que ele transmitiu os seus pacotes, ele libera o token de novo na rede para que outro nó consiga transmitir também. Uma falha em um computador, em um desses computadores nessa topologia, acarreta na perda também de sinal de transmissão em todos os outros computadores. Temos também a topologia por malha, onde utiliza vários segmentos de cabos. Ele oferece uma redundância e confiabilidade. Por quê? Porque todos os terminais conseguem se conectar diretamente através de vários segmentos de um computador para o outro. É uma rede cara, pois existem redundâncias. Notem que aqui esse computador tem um cabo conectando diretamente com esse, tem um outro conectando diretamente com esse, tem um outro cabo conectando diretamente com esse. Então existe o que? Uma redundância de vários segmentos de cabos, onde é uma rede muito custosa, um valor financeiro um pouco alto. Já temos a rede topologia estrela, que é uma topologia mais comum utilizada atualmente. Com certeza deve ser a topologia utilizada no trabalho de vocês, nas residências na residência de vocês. E é uma topologia que utiliza hubs e switches para interconectar. Notem que aqui no gráfico eu tenho a imagem de um switch. Um switch é o que? Ele vai fazer a comutação, vai fazer a interligação de todos esses terminais entre si. Então, esse equipamento vai fazer com que esses computadores consigam transmitir informações de um para o outro através do que? Do hub ou então switch. Falha um cabo de um terminal desse para o switch, não vai acarretar em um problema na rede como um todo. Então já tem uma vantagem comparada às outras topologias, que caso algum terminal viesse a quebrar, eu perderia a conexão nos outros terminais. Bem, essas formas de transmissão nós não vamos falar, vamos pular. Temos também aí o cabeamento, onde eu falei, nós também vamos ser muito superficial. O cabeamento, pessoal, nós temos cabeamento coaxial, que é um cabeamento que é utilizado nas topologias de barramento, é um cabo de baixo custo. Eles utilizam conectores na sua ponta, são conectores BNC. Eu também, só para vocês conhecerem um pouquinho, par trançado já é o cabo mais comum de vocês ver hoje em dia, é uma tecnologia mais comum na atualidade. Pode ser STP e UTP. O que seria? São cabos blindados e não blindados. O STP é um cabo que tem uma certa blindagem. O que é essa blindagem? Ela vai evitar uma indução eletromagnética, que isso vai acarretar na alteração de transmissão dos dados.
Então, para que eu proteja esses dados de uma maneira mais confiável, existe o que? Cabos blindados para dificultar esse problema. Já os cabos UTPs, eles não têm essa proteção, são cabos um pouco mais simples. O tamanho máximo da distância de um nó para o outro é no máximo 100 metros, por causa que se eu ultrapassar 100 metros, não é confiável os dados chegarem de maneira correta no receptor. Esses cabos estão divididos em várias categorias e os conectores utilizados para conectar um cabo desse em um computador são os conectores RJ45 e temos também a fibra ótica. A fibra ótica ela é uma tecnologia um pouco mais cara, mas atinge maiores distâncias. Então, no momento que eu tenho um cabo que conecta uma cidade a outra, eu estou com certeza utilizando fibra ótica. É uma tecnologia que é utilizada para as redes de longas distâncias. Elas estão divididas em vários tipos de fibras, que eu também não vou falar. Bem, antes de nós encerrarmos nosso conteúdo, eu vou botar aqui na nossa apostila que eu passei para vocês, onde eu queria falar um pouquinho do hub, do roteador e da placa de rede. Bem, pessoal, para que seja possível os computadores de vocês, tanto notebooks como o desktop, que são esses computadores de mesa, para que seja possível eu conectar um computador desse em uma rede, eu tenho que ter o quê? Eu tenho que ter uma placa de rede conectada a esse hardware, a esse computador. Lembram que quando na aula de hardware eu mostrei para vocês que naquela placa-mãe tinha uma plaquinha de rede embutida nela? Do mesmo jeito também eu poderia comprar uma placa igual essa aí que vocês estão vendo no arquivo. Aqui essa plaquinha de rede aqui, essa aqui selecionada. Essa placa eu posso estar conectando ela no meu computador, com isso eu tenho a possibilidade de conectar uma rede de computadores. Temos também um exemplo aqui de hub, que também é chamado de concentrador, mas pode ser chamado de hub, que também existe os switches, que tem funções um pouco maior do que os hubs, tem funções que façam com que eu tenha, além de qualidade de transmissão, filtragem de informações na minha rede. Então, pessoal, o hub é o que? É um dispositivo que vai fazer o que? Eu centralizar, interconectar computadores entre si. E eu tenho também um equipamento aí que é o roteador, que ele vai fazer o quê? Que a principal característica desse equipamento é selecionar a rota mais apropriada para repassar os pacotes de dados recebidos, ou seja, ele vai selecionar para você o melhor caminho para que essas minhas informações cheguem até o meu receptor. Essa aula, como é uma introdução, esse conteúdo é um conteúdo apenas introdutivo sobre rede de computadores. Caso vocês queiram se aprofundar no assunto, procurem o livro Rede de Computadores do Andreas Tannenbaum, que está lá na nossa primeira aula, eu mostrei a capinha dele, para que vocês não tenham dificuldades caso queiram se aprofundar no assunto. Então, bons estudos, qualquer coisa, mande um e-mail, fica aguardando, pessoal. Um abraço.